Capítulo 117 Início do desafio. A princesa Yunmengxiang e Zhao Feng caminharam juntos. No trajeto, a princesa estava rindo e sua atitude tinha mudado drasticamente. Zhao Feng olhou para ela estranhamente. Desde que tinham entrado no clã, esta princesa tinha feito os outros se sentirem humildes com seu charme, beleza e identidade. Ela não olhou muito para Zhao Feng antes, mas agora era diferente. A experiência só então fez a princesa Yunmengxiang perceber que o jovem na frente dela poderia ser um gênio que ela não poderia perder. Ela parecia ver a ascensão de um futuro prodígio, tornando-se a nova estrela do mundo das pílulas. Sendo a princesa do país da nuvem, seus olhos ultrapassaram os outros discípulos externos. Ela obviamente sabia o que um bom mestre de pílulas significava para o clã. Se um clã tivesse muitos talentosos fabricantes de pílulas e tivesse recursos suficientes, mais pílulas de alta qualidade seriam criadas, o que faria com que a força do clã aumentasse. Se ela fosse capaz de obter esse gênio na fabricação de pílulas na frente dela para trabalhar para o rei, o futuro era inimaginável. O único problema era que Zhao Feng manteve uma atitude normal, ele não tinha nenhum bom sentimento em relação à princesa, mas ele não queria ofendê-la ao mesmo tempo. O país da nuvem era seu país de origem, afinal. Yunmengxiang suspirou, ela sabia que sua primeira impressão não era boa, mas ela ainda não desistiria facilmente porque uma boa fabricante de pílulas era muito importante para o rei. Logo, os dois voltaram para o salão externo do clã. Muitas pessoas sabiam que o recém-chegado discípulo Zhao Feng estava desafiando Jifeng Yunnoji, então eles todos deixaram seus trabalhos de lado e vieram assistir. Vendo Zhao Feng e Yunmengxiang caminharem juntos, os discípulos próximos, especialmente os recém-chegados, ficaram todos atordoados. Quando Zhao Feng se juntou com a princesa, alguns dos discípulos externos sentiram-se incríveis. Todos tinham se acostumado com a frieza da princesa e, além de pessoas como Xiaoyun e Liu Yuer, ela realmente não conversava com mais ninguém. Zhao Feng logo chegou à plataforma onde a batalha aconteceria. Esta plataforma estava próxima de onde viviam os discípulos internos substitutos. Os discípulos internos substitutos tinham todos os seus próprios pátios e recebiam melhores tratamentos e recursos. Uma vez que se tornaram um discípulo interno substituto, eles não precisavam trabalhar tanto quanto os outros discípulos externos. A plataforma era feita de uma pedra puramente preta e especial e sua dureza era várias vezes mais forte que o aço. Mestres marciais seriam duramente pressionados para danificá-la. Cada vez que um discípulo interno substituto era desafiado, este lugar estaria extremamente lotado. Zhao Feng viu algumas figuras familiares como Xiaoyun, Liu Yuer, Shen Feng. E duas figuras que chegaram apressadamente, Nangongfan e Yang Qingshan. Logo, o desafiado, Jifeng Yun, também tinha chegado. Batalhas como esta sempre eram lideradas por um diácono ou vice-diácono e a pessoa que supervisionara a batalha hoje era o diácono Qiu. Os novos discípulos estavam todos familiarizados com ele por tê-los conduzido durante o exame, mas não parecia haver apenas uma pessoa desafiando um discípulo interno substituto. A primeira batalha, Wang Yang vs discípulo interno substituto Xiaoyun. A voz severa do diácono que o ressoou por vários quilômetros e a multidão se acalmou. Seng. Seng. Duas figuras liberando auras poderosas pousaram no palco. No palco, dois jovens se enfrentaram.
Um deles era Xiao Yundong, que estava em 20º lugar, e o outro foi o desafiante, Wang Yang. Ambos tinham alcançado o meio passo do reino ascensionado e suas auras eram ainda mais fortes do que a do primeiro guarda. Batalha de 2 a meio passo do reino ascensionado. Zhao Feng sentiu o coração pulsar mais rápido. Nangongfan e Yang Qingshan se concentraram na batalha. Shua! Shua! Duas figuras voavam no ar criando explosões onde quer que fossem. A energia dos meio passo do reino ascensionado rasgaria os que estavam no 8º rank do reino consolidado em pedaços. As artes marciais usadas pelos dois eram todas as habilidades mortais de nível baixo, que eram equivalentes a artes marciais sagradas. Tempestade uivante de espadas. O discípulo interno substituto, Xia Yundong, brandiu sua espada e as ondulações de vento se tornaram lâminas que envolveram o oponente. Neste momento, o sibilo agudo soou nos ouvidos dos observadores e os do 8º e 9º rank do reino consolidado sentiram-se desnorteados. Esse poder pode ser usado no reino consolidado. A diferença entre o meio passo do reino ascensionado e o 9º rank é muito grande. Os corações dos discípulos externos tremiam quando olhavam para os discípulos internos substitutos com respeito. Dos discípulos externos, os 20 primeiros eram a elite. Aqueles que desafiavam os discípulos internos substituídos precisavam estar no meio passo do reino ascensionado para ter uma chance de vencer. Havia, obviamente, pessoas que ganharam com o cultivo no ápice do 9º rank. Mas nos últimos 2 anos, os 20 primeiros estavam quase no meio passo do reino ascensionado. Havia uma diferença óbvia entre os dois a meio passo do reino ascensionados que lutaram na plataforma. O discípulo interno substituto Xia Yundong sempre manteve a vantagem e cada movimento que ele fez forçaria o adversário a recuar. Cerca de 40 a 50 movimentos mais tarde, Wang Yang foi finalmente derrotado. Muitas pessoas não se concentraram nesta batalha, uma vez que o resultado não foi surpreendente, mas depois de assistir a esta batalha, os novos discípulos externos finalmente perceberam o quão aterrorizantes eram os discípulos internos substitutos. O rosto de Xiaoyun estava pálido e quando pensava em como ele iria desafiar um discípulo interno substituto, o suor frio escorria pelo seu rosto. Se ele fosse enfrentar Xia Yundong, ele seria derrotado em 10 movimentos, ele nem sequer tinha confiança de que ele poderia vencer Wang Yang. Muito forte, Beimoi era tão forte antes de partir. Nangongfan e Yang Qingshan olharam um para o outro e não podiam deixar de se preocupar com Zhao Feng. Aquele Xia Yundong estava apenas classificado 20º, era difícil imaginar o quão forte Ji Fengyun, que estava classificado 13º, seria. Pensando até aqui, a última esperança de Nangongfan e Yang Qingshan em Zhao Feng foi extinta. A primeira batalha tinha terminado e agora, era a segunda batalha. Poucas pessoas estavam interessadas na primeira batalha porque a força dos dois era semelhante e ambos eram discípulos mais velhos, então eles estavam familiarizados com suas habilidades. Mas o desafiante para a segunda batalha estava somente no 8º rank do reino consolidado. Um desafio como esse não havia sido visto nos últimos 10 anos. Poderia ser dito que em vez de todos que vieram para assistir à luta, eles estavam aqui para ver como o jovem se tornaria uma piada. A segunda batalha, Zhao Feng desafiando o discípulo interno substituto Ji Fengyun. Diácono que o anunciou. Assim que suas palavras terminaram, a multidão abaixo começou a rir e a assobiar. Quietos!
O diácono que o deu um FMPH frio e uma pressão caiu sobre os discípulos externos como uma avalanche. O reino ascensionado era como uma montanha que fazia os discípulos externos se sentirem como se fossem formigas. A multidão imediatamente ficou em silêncio. O bando de discípulos externos finalmente entendeu o quão fortes eram aqueles do reino ascensionado. Sob os numerosos olhares da multidão, as duas figuras apareceram na plataforma. Ji Fengyun estava classificado em 13º e sua fama era muito maior do que a de Xiao Yundong. A diferença entre cada posição entre os discípulos internos substitutos não era grande, mas havia 7 lugares entre o 13º e 20º. Essa diferença não era para ser ignorada. Vendo a força de Xiao Yundong, mesmo Nangongfan e Yang Qingshan perderam a esperança por Zhao Feng. Pirralho de sobrenome Zhao, eu admiro sua coragem por me desafiar. Ji Fengyun estava na plataforma com uma atitude despreocupada, mas ninguém pensou que ele era arrogante. Alguém a meio passo do reino ascensionado poderia facilmente esmagar um cultivador do 8º rank do reino consolidado com uma mão e o cultivo de Zhao Feng ainda não atingira o ápice do 8º rank ainda. Irmão Zhao. As mãos de Yang Qingshan estavam juntas e apertadas devido à culpa e à impotência. Foi por causa dele que Zhao Feng desafiou Ji Fengyun. E neste momento, vendo Zhao Feng sob os olhares zombadores, sentia-se frustrado. Nangongfan também tinha a cabeça baixa. Embora ele pudesse não estar em bons termos com Zhao Feng, a inimizade entre eles já tinha se dissipado. Abaixo da plataforma, Xiao Yun e companhia tinham zombaria e pena em seus olhos. Mesmo Liu Yuir, que não gostava de Zhao Feng, tinha relutância e pena em seus olhos. Talvez esta seja a única maneira que ele iria caminhar pelo caminho certo e se concentrar apenas na fabricação de pílulas. Yun Mengqiang pensou profundamente para si mesma. Na plataforma. Isso vai ser bastante problemático. Zhao Feng enfrentará o adversário mais forte que ele havia encontrado em uma luta até agora. Neste momento, ele sentiu sua força interior e sangue circular melhor devido à pressão. Pirralho, que tal eu só usar uma mão e veja se você pode ganhar? Então, Ji Fengyun ficou confiante com um sorriso brincalhão. Postura fluxo do vento. Passo invisível da fumaça. Em um instante, Zhao Feng havia desaparecido da visão de Ji Fengyun. A voz do último tinha parado repentinamente quando sentiu um som penetrante vindo atrás dele. A multidão entrou em discussão, a maioria deles nem sequer tinha visto a figura de Zhao Feng. O passo invisível da fumaça de Zhao Feng tinha atingido o nível superior e depois de se fundir com a posição fluxo do vento, atingiu um nível totalmente novo.